Muito bem, gente. Nesse slide vamos tratar da questão da aquisição, o tratamento e o processamento das imagens digitais. Existe uma grande variedade de satélites disponíveis. Cada satélite tem uma determinada característica e determinada informação. Por exemplo, aqui nesse mapa você vê o TRMM, que ele monitora as questões de precipitação nos trópicos e entre outros, e um deles é o Landsat. Um local onde você pode estar adquirindo essas imagens é o catálogo de imagens do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ou a página do Serviço Geológico dos Estados Unidos, no portal Earth Explorer, que aí você tem dados para o mundo todo. Essa é a página do catálogo do INPE, e aqui é a página do Earth Explorer, onde você pode estar adquirindo essas imagens de satélite. Bom, uma das coisas que eu queria falar aqui é que essas imagens, muitas vezes, elas são multiespectrais, em que você tem cada banda uma determinada cor. E quando você vai para o processamento, você tem que combinar essas cores. Nessa combinação pode ser um processo aditivo, em que você vai combinar as cores para obter um branco, ou um processo subtrativo, em que a combinação das cores geraria a cor preta. Uma coisa interessante de se fazer é uma composição de imagens. Então, por exemplo, a gente tem uma imagem do Landsat, ele tem 6 bandas da faixa do espectro, e aqui ele coloca a banda 3, que é o vermelho, na cor azul, a banda 4, que é o infravermelho, na cor verde, e a banda 5, que é o infravermelho médio, na cor vermelha. Dependendo do que você quer realçar, você pode usar diferentes composições. Como por exemplo, aqui eu estou usando a banda 3 no azul, a banda 4 no vermelho e a banda 5 no verde. Essas combinações vão ser usadas para realçar determinadas características de interesse. Uma outra coisa importante no processamento de imagens é você fazer a eliminação de ruído. O ruído é uma falta de informação em uma das bandas provocada por uma falha na aquisição ou transmissão da imagem. Nesse procedimento, você vai eliminar o pixel em todas as bandas ou substituir um valor dessa banda que falhou pela média dos pixels vizinhos. Realce. O realce é você pegar, por exemplo, o histograma da imagem e você tem essa imagem aqui, em que o menor valor é 0 e o maior valor é 171. Mas se você observar, os dados estão concentrados entre o valor até 115. Então você colocaria, em vez de 0 a 171, você colocaria de 52 a 115, melhorando a resolução da imagem, dando, ou seja, um realce. Um outro processamento comum em imagens é você fazer uma correção geométrica, que é o seguinte: você pega uma imagem que não tem coordenadas e usa uma outra imagem que tem um sistema de coordenadas e usa as coordenadas e os pontos conhecidos nessa imagem para colocar a coordenada geométrica na imagem que não tem coordenada. Um outro tipo de processamento é a correção radiométrica. Como a gente viu, os valores do pixel são valores numéricos, geralmente expressos em bits. E aí a gente quer transformar esses valores em bits para os valores de radiância, né? O valor de cada banda. Então, o que é estabelecido com uma equação de linear, em que você compara o valor máximo e mínimo de radiância dessa banda com o maior e o menor valor
de bits que aquele pixel comporta. E aí você faz uma relação. Um dos arquivos que você pode ver, esse arquivo de Chandemarcan 2003 ou 2009, para fazer essa conversão do valor numérico, né, o número digital, o número de bytes que tem no pixel, para o valor real de radiância. Uma operação em processamento digital também é a redução da dimensão. Você fazer cortes na imagem, tirando áreas, por exemplo, que são cobertas por nuvem, que não tem interesse, ou então você realmente trabalhar com uma fração da imagem. O mosaico seria o inverso de redução. O mosaico é você fazer uma combinação dessas imagens. Por exemplo, aqui eu tenho uma imagem que cobre todo o Ceará. Então eu pego 5, 6 imagens. No caso aqui foram imagens de Landsat. Eu vou ter aqui 6, 9 imagens e vou combinar elas numa imagem para cobrir o estado todo. Então é como se ele promovesse uma junção dessas imagens. O mosaico pode ser tanto um empilhamento dessas imagens, né, imagens que estão no mesmo ponto, ou uma junção lateral dessas imagens, aumentando o tamanho da área coberta. Classificação de imagens é um procedimento digital que você tenta classificar características dentro da imagem. Essa classificação pode ser supervisionada, em que o operador vai delimitar as áreas e vai atribuir uma característica àquela área, e o software vai procurar áreas que têm a mesma característica que o operador marcou no restante da imagem, que seria a classificação supervisionada, ou não supervisionada, em que você deixa a própria máquina dividir em intervalos, né, as características que estão naquela imagem, e aí você escolhe o número de intervalos e ela vai dividir essa imagem em características similares estatisticamente, como se fosse uma distribuição de frequência. Uma coisa importante é você relacionar cada faixa do espectro com características. Por exemplo, aqui a banda 3 é uma região de forte absorção pela vegetação verde, que é o vermelho. Permite um bom contraste entre áreas ocupadas com vegetação e aquelas que não têm vegetação, por exemplo, solo exposto, estrada e área urbana. Permite análise de variação litológica em locais com pouca vegetação. Apresenta um bom contraste entre diferentes tipos de cobertura vegetal, como os campos cerrados, ou então um mapeamento da rede de drenagem através da visualização da mata e galeria, entalhamento dos cursos dos rios em regiões de pouca cobertura vegetal, é a banda mais utilizada para delimitar a mancha urbana. Então, por exemplo, aqui são imagens do Landsat 5. É importante você entender cada banda, qual é a característica, como ela interage com os corpos, para daí você poder ter uma interpretação e saber tirar informações dessa imagem. Alguns procedimentos você consegue fazer fazendo uma operação entre essas bandas. Por exemplo, o RVI, proposto por Pearson e Miller em 72, é uma divisão do infravermelho próximo pelo vermelho. Entre esses, um bem utilizado é o NDVI proposto por Deering em 75, que é a divisão do infravermelho próximo menos o vermelho, dividido pelo infravermelho próximo mais vermelho. Então, com isso, você vai obter um índice que vai variar de menos 1, passando por 0, até mais 1. Quanto mais próximo de 1 positivo, isso vai indicar mais presença de uma vegetação abundante. Quanto mais próximo de 0 positivo, vai indicar uma falta de vegetação, ou quando se aproxima de 0, demonstrando locais que o solo está exposto ou solo nu. E valores negativos são valores que têm forte influência de água
porque aí o valor do infravermelho diminui bastante. Uma variação desse é o SAV, o T-SAV, e existem outras também, como o PVI e o WDVI. Obrigado e ficamos por aqui.